Olá pessoal, boa tarde, 10 de dezembro de 2022, 14 horas, e aqui estou para dar continuidade ao estudo da obra Psicologia da Gratidão, realizado pelo canal Mood e eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 40, capítulo 10.2, Gratidão como norma de conduta. Vamos lá. Uma observação cuidadosa perceberá que, para se ser grato, é necessário possuir fé, ter a certeza do significado da vida, dos seus valores e possibilidades. É indispensável acreditar no ser humano, considerando que, momentaneamente em transição para logros mais significativos, merece apoio e consideração que o ajudem a autossuperar-se, galgando mais elevado degrau da evolução humana. Observação cuidadosa e perceberemos que, para sermos gratos, precisamos ter fé. Certeza do significado da vida, em termos de signo, né? Qual que é o significado da vida? Por que a vida existe? Dos seus valores e possibilidades. E aqui eu preciso incluir as possibilidades que eu posso alcançar. Saindo do autodepreciamento, né, da autodepreciação, dizendo eu não consigo, qual que é o limite para isso tudo, mas não entrando também na megalomania, na autoilusão, eu sou capaz de fazer todas as coisas do mundo. Não neste momento. Né? Algumas limitações você tem no campo artístico, intelectual, não importa. É tentar perceber que as possibilidades são infinitas, mas as suas limitações neste momento podem ser mensuradas, elas são finitas. Quando se pensa na ideia de uma evolução espiritual, aí em outras existências você terá outros corpos com outros recursos e conseguirá exercer essas outras possibilidades. Mas neste momento você deve se concentrar naquilo em que você é bom, ajustar alguma coisa naquilo que você tem limitações e ir humildemente crescendo. É indispensável acreditar no ser humano, considerando que momentaneamente em transição. Eu tenho que acreditar no ser humano compreendendo que essa ruindade, a maldade ou a incapacidade que existe nas pessoas e em mim são momentâneas, porque nós todos estamos em transição para um espaço, uma ideia mais significativa. E precisamos de apoio nessa autossuperação, galgando mais elevado degrau da evolução. Então, se ela diz que nós temos que galgar um degrau mais elevado, ela está pedindo que nós assumamos que estamos ainda em um degrau abaixo do que poderíamos. Então, a ideia de fé que Joana começa esse subcapítulo é fé na humanidade. E é o que a maioria das pessoas dizem, eu sempre uso como exemplo. Eu perdi a fé no ser humano. Eu prefiro animais. O ser humano não tem mais jeito. Tem que vir um meteoro. Ela está pedindo que nós tenhamos um pouco mais de paciência, acreditando na evolução, acreditando na lei de progresso, para que nós consigamos olhar essa pessoa que agora está aí embrutecida como isso, uma pedra bruta, que será lapidada pelas dores da vida, pelas desilusões, pelos amores, pelos afetos, positivo e negativamente, né, em aspectos dolorosos e aspectos prazerosos, e que aos poucos ela se transformará em algo mais brilhante. Tá? A gratidão, portanto, passa pela ideia de que eu preciso acreditar. De igual maneira, no ato gratulatório encontra-se a esperança, que aformoseia a vida, apresentando o futuro como meta a alcançar-se mediante a vivência dos sentimentos enobrecedores, a certeza de que vale a pena todo e qualquer investimento que dignifica. Aí é quando algumas pessoas vão encontrar uma limitação. Não é muito comum, principalmente na cultura brasileira, a ideia do investimento financeiro mesmo, tá? É sempre sobrou dinheiro, vou trocar de celular, sobrou dinheiro, vou fazer uma viagem. A pessoa não tem uma cultura assim de investir. Aí ela lê um indivíduo dizendo, olha, se você tivesse colocado R$ 1.000 por mês desde os seus 20 anos, agora você teria 1 milhão com 40. E ela não acredita que ela gastou 1 milhão.
Porque é um negócio aqui, um negócio ali, um papel, um filho, uma fralda, uma escola. E aí quando sobra alguma coisa ela se premia, ou então ela, dá para comprar uma cerveja mais cara. São gastos. A proposta do investimento diz você determinar qual é o conforto que você precisa para viver, conforto, não luxo, mas também não ficar comendo só mais barato, dentro daquilo que for possível para você, e o que sobrar você investe. A ideia do investimento é um trabalho voluntário é um investimento. Esse estudo aqui é um investimento. Acho que na semana passada eu postei nos stories a retrospectiva do Spotify para os números do canal Mood só lá no Spotify. E assim, foram grandiosos os números, né? Em topos de pirâmide, assim, de 5%. Sempre naquele grupo dos 5% que mais criaram conteúdo, 15 países, né, brasileiros que estão em 15 países e uma outra pessoa que fala a língua espanhola, que compreende. Então, é um investimento. Porque quando você assiste esse estudo, modifica, você atua diferente com o seu filho, com a sua filha, consigo mesmo. Isso cria uma pessoa diferente para o mundo. Espero que melhor. Porque eu não estou aqui dizendo bata no seu filho, eu não estou aqui dizendo traia seu marido. Eu estou sempre tentando trazer uma informação de reflita sobre seus comportamentos e tente melhorar a sua conduta para não afetar tanto o outro e não afetar tanto o seu corpo. Eu imagino que talvez aquele indivíduo que fosse tentar passar por cima de mim na faixa de pedestre quando eu estou a pé, agora vai parar para não me atropelar, vai respeitar a faixa de pedestre e talvez esse indivíduo seja fruto desse estudo. Então isso é um investimento, não é um gasto, não é uma doação. Gasto é aquilo que não vai te levar a lugar nenhum. Gasto é comprar um tênis de R$ 1.000, sendo que você não precisa de todo aquele amortecimento. Você vai usá-lo só para andar no shopping. Então você está investindo num aspecto psicológico de vaidade ou de pertencimento, ostentação ao grupo. Mas em termos práticos ele não vai te trazer nada do que um tênis de R$ 90 traria. Essa perspectiva no ponto de vista psicológico começa a compreender. Por que ficar todo dia saindo com seus amigos, tentando manter uma rede social tão grande, se lá no fundo você não precisa disso? Por que ficar com 2, 3, 4 mulheres, 3, 4 caras ao mesmo tempo, enganando todo mundo por prazeres sexuais? Se um fica bravo com você, você já manda mensagem para o outro. Por que ficar investindo seu tempo em ficar olhando o WhatsApp se a pessoa mandou mensagem ou se não mandou, pensando na resposta certa? Aonde isso vai te trazer lucro? Se é apenas pelo prazer de conquistar alguma coisa, então isso é gasto. Se você, na verdade, está construindo algo que pode levar para um relacionamento ou para a criação de um networking, e aí você consegue melhores oportunidades de trabalho, promoção e tudo mais, isso é um investimento. Começa a refletir na sua vida em tempo, dinheiro e afeto, se você é uma pessoa que gasta, é uma pessoa que investe ou é uma pessoa avarenta, que fica querendo guardar tudo e não se permite dividir, compartilhar nada. No ato gratulatório, ou seja, no ato da gratidão, encontra-se a esperança. Então ela fala de fé, crer no invisível, para o que eu acredito que é possível, mas eu ainda não consigo ver. Então esse cara que rouba celular e mata os outros um dia vai ser bom? Eu tenho que acreditar nisso. Por isso é fé. Esperança. A formoseia, né? Dá uma forma, deixa a vida mais formosa. Apresenta o futuro como meta a alcançar-se mediante a vivência dos sentimentos enobrecedores. Mediante é método. Como que eu alcanço o futuro? Pela vivência dos sentimentos enobrecedores. Conforme eu vou vivendo sentimentos mais nobres, que me enobrecem, ao invés de ódio, amor, ao invés de inveja, altruísmo, eu vou construindo um futuro mais formoso para mim. Mas eu tenho que ter esperança, convicção de que a causa e efeito existe. Porque senão não é investimento. Né? A certeza de que vale a pena todo e qualquer investimento que dignifica. Se eu não tenho uma fé construída nisso, não importa a tua religião, é sobre uma ideia de causa e efeito. Isso não, nenhuma religião é dona da ideia de causa e efeito. Não é o budismo, não é o hinduísmo, não é o espiritismo, é uma ideia livre. Tá?
Então você pode ser evangélico, ateu, mas acreditar na causa e efeito. Quando você acredita na causa e efeito, né, o que Joana coloca, e tem certeza disso, aí eu digo assim, olha, eu vou investir então os R$ 1.000 que sobrou no mês, porque o banco diz que eu vou ganhar 12,75% ao ano. Tá bom. Depois de um ano, vai ter 12,75 de juro composto, que é juro sobre juro, vai dar mais do que isso. Tá claro? Tá claro. Agora, se o banco dissesse assim, dá os R$ 1.000 aqui e eu sei lá o que você vai ter daqui a um ano, aí você não colocaria. Ou você acredita que existe uma ordem no universo e que o bem que você faz é uma semeadura que vai modificar o mundo ao teu redor, vai nutrir as pessoas ao teu redor e também vai te trazer uma recompensa mais doce, ou você não acredita e fica aí na paranoia guardando o que é teu e desejando o que é do outro. Com raiva de perceber que aquele primo teu, que é estelionatário, tá numa casa com piscina e você que faz tudo honesto, tá aí quase sendo despejado por não conseguir pagar o aluguel. Ou você acredita que o que ele está semeando é escassez e aridez, ou você vai ter que começar a ser estelionatário também. É muito importante a ideia, portanto, de fé e esperança, como colocadas aqui por Joana. E por fim, torna-se presente a essência da caridade, que é o significado do ato de agradecer, expressando o amor que é vital para quaisquer investimentos de natureza moral e espiritual. Sem essa presença, a gratidão é pobre de vigor e de enriquecimento emocional. Continua falando de investimento. Então, no livro, quando você lê de uma vez só, você entende que ela criou aí uma tríade, um tripé. Fé, esperança e caridade. Tá? Então ela começa falando da fé, esperança, fala por fim, torna-se presente a essência da caridade. É o significado do ato de agradecer, expressando o amor que é vital para quaisquer investimentos de natureza moral e espiritual. O que eu preciso então para investir moral e espiritualmente? Não é o dinheiro, é o afeto. Quanto mais amor próprio você constrói, mais vai te sobrar, porque o amor é infinito, e mais você vai poder investir em pessoas que estão na escassez. Então funciona como uma agiotagem do bem. O indivíduo está sem, você oferece para ele, ele se reergue. Quando ele vem te pagar, você fala, não precisa, passa adiante. Porque você não precisa mais. Você investiu para fora de você, para que o mundo fosse um lugar melhor. Não é plantar uma árvore na frente da sua casa para que você estacione o carro embaixo da sombra dela. É plantar uma árvore lá na cidade vizinha onde você nunca vai para que alguém estacione o carro embaixo dela, mas não você. E você não vai pôr uma foto sua na árvore dizendo fui eu quem plantou. Você vai simplesmente ter a convicção, por fé e esperança, de que aquela árvore plantada vai crescer e, em crescendo, produzirá sombra, porque isso é científico, e alguém se beneficiará daquela sombra. Um passarinho vai construir o ninho, a temperatura vai baixar, e aí você construiu um lugar melhor para o mundo. Você investiu. O retorno é a gratidão que os anônimos vão sentir. Quando você estiver, então, andando pela rua da tua cidade, e aí você percebe que um lado tem árvores e o outro não tem, e você instintivamente vai para onde tem a sombra, quando estiver passando sob aquela sombra, você pensa, obrigado aos que plantaram essas árvores, porque faz 10, 15, 20, 30, 50 anos que eles fizeram isso. Nem estão mais aqui, talvez. Se fosse da prefeitura, porque foram pagos para fazer isso, não importa. Esse é o ponto central de tudo que nós estamos trabalhando nesse estudo. Começar a perceber que o asfalto que você pisa, a sombra que você escolhe, a água que você bebe, eles não são produtos produzidos pelo mundo. Se você quiser tomar uma água potável, você vai ter que andar um monte até achar um rio.
Se você consegue entrar numa loja que alguém abriu, pagou os impostos, pagou as taxas, construiu tudo, teve dor de cabeça porque o pedreiro errou um negócio, o cara do letreiro pôs a letra errada, abriu aquilo para te vender uma água por R$3,50, aquela água foi alguém que engarrafou, produziu aquilo tudo, aquele indivíduo abriu a loja, alguém pagou um serviço que você prestou e deu os R$3,50 para que você pudesse simplesmente falar, me dá uma água gelada, porque alguém inventou a refrigeração. Esse local que Joana nos leva é tudo. A TV que você está assistindo, o sofá que está sentado. Então, é infinito. Se nós precisássemos só do que é natural, algum ser humano dispôs de tempo e trabalho. Por isso a ideia também de não deixe o outro colocar preço no seu trabalho e não coloque preço no trabalho do outro. É 700, achou caro, vira as costas e vai embora. Você não sabe o que significou para o outro estar naquele local para poder te vender aquilo. E essa ideia da ingratidão, essa ideia do egoísmo que muitas pessoas constroem, elas acham que é um direito delas, né? Então ontem mesmo eu disse nos stories, dê caixinha para o pessoal da coleta de lixo e dê caixinha para os porteiras do seu prédio. Dê. Porque não é do mundo, não é obrigatório ter alguém para coletar o lixo, não. Tem alguém que coleta lixo porque a nossa economia premia a pobreza. Mas se nós vivêssemos num país onde não existe ninguém pobre, será que alguém escolheria catar o lixo? E aí? Então não é um direito seu ter o seu lixo. Ah, mas é direito da prefeitura. A prefeitura pode abrir licitação lá, abrir vaga para oferecer esse emprego. Mas e se nenhum ser humano quiser esse emprego? Quem vai catar seu lixo? E se você tivesse que pegar teu lixo, levar até um lixão, será que você também não produziria menos lixo? Não pensaria duas vezes? Será que você não ensacaria o lixo melhor para não ficar pingando aquele negócio podre com o caco de vidro para machucar o cara? Então dê caixinha. Dê caixinha para essas pessoas, porque quem mora em casa sabe o tanto que é difícil comprar um negócio e ter que ficar esperando e ele não chega. Você que mora em prédio, o porteiro recebe para você. São confortos que não são direitos seus. É a pessoa que fica o dia inteiro sentada naquela cadeirinha lá e que se ele cochila 5 minutos ainda ligam para o chefe dele. Ó, o porteiro estava dormindo. Esse local de perceber os espaços que são ocupados por outros seres humanos, que são espaços que têm menos dignidade ou mais cansaço ou mais exigências físicas do que o que você ocupa, e que eles estão lá porque eles precisam, não porque eles querem. Eles gostariam de estar no último andar de uma sala com ar-condicionado ou trabalhando de casa. Então, reflita sobre tudo isso, né? O teu papel de construir isso que Joana fala, a caridade. Tá? Isso é caridade. Enxergar o outro, agradecer pelo outro. Não é só oferecer marmita para quem está na rua. Caridade. Fé, esperança e caridade. Sem essa presença, a gratidão é pobre de vigor e de enriquecimento emocional. Ou seja, é um investimento com juros baixos. Desmaterializar as ambições egóicas para transcendê-las em forma de aspirações psicológicas profundas que dão significado à existência deve ser-lhe o constante esforço no seu relacionamento com a persona. Desmaterializar as ambições do ego. Ego é a parte consciente. Então, quando eu falo de um tênis de R$1.000 que vai ser bonito para os outros, mas que você está comprando uma tecnologia que você não vai utilizar, é um tênis feito para CrossFit, mas você só vai caminhar no shopping, você está materializando uma necessidade do ego, a necessidade de olhar. Eu tenho um tênis muito bonito que custa R$1.000, mas isso não é uma necessidade essencial, isso é uma necessidade da persona. Esta criatura que você produziu para encenar no mundo. Persona. Tá? Algumas pessoas falam, personas são máscaras. Não são máscaras. Tá? Máscara seria eu fingir que eu estou feliz quando eu estou infeliz. Isso é uma máscara. Sorrir. Persona é uma construção do ego baseado nas interpretações. Então, eu extroverto
olho o que tem no mundo, pego aquelas informações e introverto. Ao introverter, eu chego a uma conclusão, tá? 14 anos de idade, tá afim daquela menina. Você gosta de sertanejo. E aí você percebe, quando ela vai abrir o caderno dela na escola, que tem uma foto lá do Pure Jam. Você não gostaria de Pure Jam, que é rock, por si mesmo. Então você extroverteu, viu a foto do Pure Jam. Como isso foi no caderno da garota que você está afim, você introverte e as duas informações vêm juntas. Então você vai pesquisar sobre o Pure Jam, vai tentar aprender umas duas ou três letras, e aí a hora que ela estiver na fila para comprar o salgado na cantina, você fala assim, nananana, nananana. Você começa a cantarolar. E ela vai dar aquela olhada para você. Isso é uma persona, porque não é seu, mas foi construído pelo teu ego, das necessidades conscientes que você tem para encenar no mundo. Você estaria cantarolando Gustavo Lima, mas agora você está cantarolando Even Flow. Isso te faz perceber. Se ela conecta com você e você pensa, meu Deus, eu tenho uma semana para aprender toda a discografia. Tenho que comprar uma camiseta e eu vou me transformando em outra coisa. Então não é sobre um aprendizado, é sobre uma necessidade de sobrevivência. Seja para conseguir um emprego, seja para conseguir um afeto, seja para fazer parte de um grupo, eu vou me transformando. E quando essa persona fica grande demais e ela não faz mais sentido com o que está na minha essência, meu self, então eu estou com o ego distônico. Não sintônico, distônico. Eu tenho que ter o ego sintônico, tá? Que é o meu self e o meu ego conversando muito próximo, muito próximos. Quando eu tento me moldar e a persona toma uma forma, ela fica tão grande que ela começa a sugar a minha energia, porque é muito difícil manter um holograma funcionando, precisa de muita energia. Aquela persona não sou eu, é uma criação minha para conquistar algo do mundo. Aí fica difícil sair da cama. Porque como você não está vivendo a sua verdade, como você não está fazendo aquilo que você realmente gosta, tudo para você é difícil, então é como se fosse o palhaço que tem que passar toda a maquiagem e colocar toda a roupa até quando vai na padaria. Aí você começa a se afastar do mundo e não percebe. Isso vai gerando um processo depressivo, isso vai gerando um processo de excessiva introversão. Como foi pelo movimento de extroverter, fazer o mapeamento do mundo e depois introverter que eu me adoeci, então a minha mente fala, é melhor ficar só aqui dentro, não olha mais para fora. Ah, não quero ir não, ah, não estou muito afim. Ah, mas é só ir lá. Não, aí a pessoa fala, bota um chinelo e vamos, cara. É assim, ó. Não, eu não posso, porque eu tenho que montar toda a minha personagem. As pessoas não podem me ver sem maquiagem. As pessoas não podem me ver. E aí você vai deixando de existir. Tá? Então veja, desmaterializar as ambições egóicas para transcendê-las em forma de aspirações psicológicas profundas que dão significado à existência. Ou seja, self. Então, ao invés de ficar vivendo para fora, para o que o outro pode achar bonito, eu transformo isso tudo em aspiração psicológica. Algo que eu passo a aspirar. Ou seja, eu não estou mais preocupado em comprar a última SUV. Eu estou preocupado em não ser mais tão egoísta. Eu estou preocupado em ter um pouco mais de compaixão. Eu passo a aspirar isso. Aí a questão material diminui de importância. Significa que eu tenho que andar num Fusca fazendo barulho de explosão? Não, você pode comprar a última SUV, mas não é mais a tua ambição. Se os itens que ela traz são necessários para a sua vida, porque você viaja muito, porque pega muita pista molhada ou pista ruim, compre. Mas se você vai comprar um carro de 200 mil só para levar teu filho na escola, não compre. Compra um carro de 80 mil e gasta os outros 120 mil em investimento, investe, não gasta, investe, ou de repente paga uma escola melhor. Você vai construindo uma ideia.
Mas como é que eu vou chegar naquela escola que é 8 mil a mensalidade dirigindo um carro popular? Essa é a diferença. A tua ambição não está colocada no matéria, a tua ambição está colocada no outro aspecto. Daqui 15, 18 anos, quando seu filho sair desse estudo, o que você terá de ganho em termos de cultura, em termos de inteligência, em termos de conhecimento e possibilidade de acesso ao mercado de trabalho ou até de intercâmbios com o mundo, será muito maior do que qualquer SUV que você pudesse ter comprado. Fixada por interesses imediatos de respostas agradáveis, mesmo que mentirosas, a persona compraz em manter-se vibrante, mesmo quando constata não mais poder ocultar as necessidades emocionais daqueles que se lhe submetem cativos ao seu encantamento. Como é que faz então, depois que o relacionamento começar a ficar mais profundo, e aí a garota começa a ter uma liberdade para chegar na casa do indivíduo e ela fala, eu vou fazer uma surpresa para ele. Eu vou chegar na casa dele, já tem intimidade com a mãe dele, eu vou chegar na casa dele de surpresa. Aí ela manda um WhatsApp para a mãe do cara e fala assim, ô sogra, ele tá aí? Ela tá. Eu vou fazer uma surpresa para ele, abre o portão para mim? Abro. Aí ela abre o portão, a garota entra, o cara tá lá chorando ouvindo Marília Mendonça. É um choque. Eu falei, mas como assim? É. Eu me apaixonei pela ideia de ter alguém que vai gostar das mesmas coisas que eu. Como assim você tá chorando ouvindo Marília Mendonça? Sabe? É nesse aspecto. São profundidades. E tá, pode não ser um garoto que ouve Pearl Jam, mas pode ser um cara que fala, não, eu sou tranquilo, eu sou sublimado, não sei o quê. A esposa chega em casa, ele tá com 18 abas abertas assistindo pornografia. A esposa chega em casa, acha um pote de cocaína escondido nas coisas dele, e ele falou que não tinha vícios. E aí? Nesse momento, a responsabilidade afetiva, o que você faz com essa pessoa que investiu meses ou anos da vida dela, ou até que já tem um filho com você, quando ela descobre que na verdade você estava encenando? É muito pesado. Isso é uma total ausência, mais do que ausência, isso é o oposto de caridade. Porque isso é furtar do outro. Isso é o estelionato. Estelionato, né? O estelionatário te diz, olha, compra de mim que é mais, eu vou... E de repente teu dinheiro some. A pessoa investe tudo. Eu já tinha um pai alcoolista. Quero um cara que não vai me dar trabalho. Aí ela encontra você, você é todo bonito, mas aí você fala, eu tenho umas viagens que eu faço com a empresa, eu fico o fim de semana fora, e lá no hotel você tá só no uísque, volta para casa, tá limpo. Daqui 3, 4 anos, quando esse alcoolismo aparecer, que você ligar para ela, amor, bati o carro e eu vou precisar que você venha me buscar porque deu bafômetro, como é que você devolve isso tudo para ela? Aí vai criar uma nova mentira. Não, semana passada eu comecei a beber. Olha, como eu não bebo, por isso que eu bati o carro, eu não sou acostumado, eu fui fazer uma graça, mas não vai se repetir. Isso demanda uma energia. É isso que Joana está dizendo, tá? A ideia da persona é muito pesada, porque a persona ela está fixada em interesses imediatos de respostas agradáveis. Quero que a menina olhe para mim, quero que aquele cara case comigo, mesmo que mentirosas. Ela se compraz em manter-se vibrante, mas para que alguma coisa vibre, demanda energia. Mesmo quando constata não mais poder ocultar as necessidades emocionais daqueles que se lhe submetem cativos ao seu encantamento. Então, em algum momento o cara vai ouvir Marília Mendonça, porque é a natureza dele. Em algum momento o fumante vai fumar, em algum momento o adúltero vai trair, em algum momento o funcionário vai roubar, o desonesto. É fato. Só que como é que nós descobrimos isso? Nós vivemos em uma sociedade que é um baile de personas. E as pessoas vão se frustrando, mas como assim? Como assim? O cara que eu seguia, que fazia os estudos, agora está vendendo o conteúdo, eu só posso assistir os 3 primeiros, mas eu achava que o cara era o próximo Jesus Cristo. Persona. Para trazer você para ele, para ganhar seguidores e depois abraço.
É essa teimosa fuga de si mesmo que dá lugar nas criaturas a muitos conflitos e transtornos na área do comportamento, pelo consumo de energia emocional para parecer, em vez de aplicá-la no esforço natural, criativo e renovador para ser. Para fingir demanda energia. Em vez de usar energia para fingir, por que não usar essa energia para ser? Paciência. Aquela coisa do Eduardo e Mônica, do Legião Urbana, né? Então, talvez aquela garota que curte Pearl Jam achasse uma babaquice sertanejo universitário, mas se o cara fosse engraçadão, divertido, ela gostasse dele, falasse, tá bom, o meu namorado gosta de sertanejo universitário, tudo bem. E beleza, ele poderia ter conseguido o que ele queria sem mentir. Mas a insegurança, o sentimento de inferioridade nos fazem acreditar que eu tenho que ser o que o outro espera para que ele goste de mim. Mas a ideia é que nós, na verdade, buscamos aquilo que nos falta, não o que nos sobra. Então, isso que você é, vou emagrecer para ele olhar para mim. E se ele gosta de mulher gorda? E se ele não liga para isso? E se a mãe dele é gorda e essa é a referência feminina que ele tem? E se ele não se importa? Quando você abre esse espaço de falar, eu tenho que ser o que eu sou e transitar pelo mundo sendo o que eu sou. O que me rejeitar e o que me acolher terá me rejeitado e me acolhido na minha verdade. Como eu não preciso de energia para manter o holograma, quando eu não preciso me maquiar antes de acordar para que a pessoa não me veja sem maquiagem, eu estou livre. E estando livre eu sou rico. Se toda a minha energia está para mim, para eu investir só nas coisas do dia a dia, então eu sou rico. Pobre é o que tem tudo investido sem liquidez. Ou seja, quando ele precisa, ele não tem de onde tirar. Eu tenho 1 milhão de amigos, mas eles são amigos da minha persona. Quando eu precisar de verdade contar para alguém que eu tô com dor em algum aspecto, eu não posso. Porque eu construí amigos que me veem como uma figura forte, que dá conta de tudo. Se eu ligar chorando porque apareceu uma espinha na minha cara, eles vão achar que eu sou fraco. Então eu não posso mais ser quem eu sou. Eu sou pobre. Tá? Tem 10 propriedades, mas não tem 10 reais para pagar um mototáxi em dinheiro vivo. Teimosa fuga de si. Teimosia é ficar no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Teimosia é burrice, porque o burro empaca. Tá? Quando você olhar para uma pessoa teimosa, você pensa, essa pessoa é burra. Né? E não é burro nesse sentido pejorativo, é burro nesse sentido, ele é burro, ele empaca. Diante do medo, ele empaca. Se você for uma pessoa muito teimosa, todo mundo está pedindo a mesma coisa, dá para ter uma concessão aqui e tal, você é uma pessoa burra, em termos de inteligência emocional. No campo da inteligência emocional, você é burra. E tudo bem, eu tô te dizendo, você é burra, você é burro. Todo mundo é burro em alguma área porque empaca, não quer crescer. Olha aqui, deixa eu te ensinar a tocar violão. Não, sai daqui, eu não consigo entender essas cordas. Burrice na inteligência artística, na inteligência musical. Daqui a pouco isso melhora. Trabalha o medo, porque o burro empaca por medo, ou porque está com excesso de carga. Então, a tua dificuldade de aprender algo novo é porque você talvez esteja mantendo tantos gatos energéticos para que os teus hologramas funcionem, que quando alguém vem te apresentar um negócio, você não tem energia para aquilo, você empaca. Ou porque está com medo. Então não se ofenda com a ideia da burrice. Aprenda com ela. E vai identificar o que te causa medo ou o que te causa essa possível sobrecarga. Consome uma energia emocional para parecer, porque não é, em vez de aplicá-la no esforço natural, criativo e renovador para ser. Quando se é capaz do autoenfrentamento sem receio e como fenômeno próprio do auto-amor, inúmeros tesouros da emoção podem ser descobertos. E a alegria de viver deixa de ser através do consumismo e da troca de quinquilharias para adquirir conteúdos valiosos de amor, de intercâmbio, de paz e de gratidão. Autoenfrentamento, é isso. Aceita sua burrice, aceita seu egoísmo, aceita sua vaidade. Olha para isso, como eu disse no último encontro. Olha, não desvia o olhar. Sem receio. Porque esse é o movimento de auto-amor
Se teu filho chega com o joelho machucado, não tem como você passar o mertiolate sem olhar para o corte. Alguém tem que olhar para o corte. Então olha para onde está doendo. Porque é um gesto de amor. Inúmeros tesouros da emoção podem ser descobertos quando eu me enfrento. Porque a hora que eu olho para o corte, eu também vou ver, olha, do lado desse corte tem uma pinta bonita, que era igual que a tua avó tinha. Ah, eu lembrei da tua avó, o bolo de milho que ela fazia. Ah, que legal, saudade da vovó. No meio daquilo que você entende por feio, tem beleza. Quando você não se enfrenta, você acaba tendo que olhar para o outro para saber o teu valor. E a alegria de viver deixa de ser através do consumismo e da troca de quinquilharias, porque passa a adquirir um conteúdo valioso de amor. Eu troco amor. Eu não vivo mais a alegria porque eu comprei o carro novo. Eu vivo a alegria porque a pessoa não quis mais se matar depois do conselho que eu dei. Eu vivo a alegria porque meu filho está feliz agora que eu parei de chamá-lo de burro e estimulei ele a tocar a flauta doce. Intercâmbio, paz e gratidão. Eu sinto e produzo isso no outro. Kierkegaard afirmava que ninguém pode dar a fé a outrem. Isso porque se trata de uma conquista pessoal, intransferível. É possível desse modo crer-se no inacreditável. E estão embutidos aí todos os tabus e superstições que afloram do inconsciente coletivo e assumem realidade na imaginação daqueles que creem. Nota do expositor: Søren Kierkegaard, 1813-1855. Foi um filósofo, teólogo, poeta e crítico social dinamarquês, amplamente considerado o primeiro filósofo existencialista. Então eu trouxe aqui, tá? No livro Temor e Amor, capítulo 3, Problemata, Efusão Preliminar, do Søren Kierkegaard. Conversando com o que Joana falou. De nenhum modo resulta daí que, a meus olhos, a fé seja algo medíocre. Pelo contrário, considero-a a mais sublime de todas as coisas, e é indigno que a filosofia a substitua por outro objeto e a converta em irrisão. A filosofia não pode nem deve dar a fé. A sua tarefa é compreender-se a si mesma, saber aquilo que oferece, nada ocultar e, sobretudo, nada escamotear, nada considerar como mera ninharia. Continuando. A fé não constitui, portanto, um impulso de ordem estética. É de outra ordem muito mais elevada, justamente porque pressupõe a resignação. Não é o instinto imediato do coração, mas o paradoxo da vida. Assim, quando uma jovem, apesar de todas as dificuldades, conserva a certeza de que o seu desejo se realizará, essa certeza não tem relação alguma com a fé, apesar de a sua educação cristã e talvez mesmo de um ano inteiro de catecismo. Está convencida porque é uma ingênua e inocente rapariguinha. Com esta jovem pode-se aprender muitas coisas, exceto uma, a arte dos movimentos. Porque a sua convicção não ousa olhar de frente a impossibilidade nem aceitar a dor da resignação. Então, Joana coloca aqui, tá? Que Kierkegaard fala: ninguém pode dar a fé a outro, porque ela é uma conquista pessoal. É possível desse modo crer-se no inacreditável, e estão embutidos aí todos os tabus e superstições que afloram do inconsciente coletivo e assumem realidade na imaginação daqueles que creem. Tabu, superstição. Eu preciso começar a ir para um campo de perceber por que algumas pessoas têm os comportamentos que parecem insanos. Por que algumas pessoas aceitam coisas que parecem insanas em razão da fé. Eu não posso compreender pelo outro, eu posso compreender por mim. Então, o Kierkegaard diz o seguinte: a fé não é algo medíocre, medíocre é aquilo que é mediano. Pelo contrário, ele a entende como a mais sublime de todas as coisas. E ela deve ser olhada, mantida naquilo que ela é. A filosofia não pode dar a fé. A filosofia deve compreender a si mesma, saber o que oferece,
nada ocultar e, sobretudo, nada escamotear, nada considerar como mera ninharia. Então, ninguém tem o direito de dizer que alguma coisa é ridícula ou não por conta de um pensamento filosófico, de um ponto de vista intelectual. A fé não constitui, portanto, um impulso de ordem estética. É de outra ordem muito mais elevada, justamente porque pressupõe a resignação. Não é um impulso de ordem estética, é mais elevada. Ela pressupõe resignação, que eu preciso compreender que algumas coisas não serão alcançadas ou não estão no momento de serem alcançadas. Não é o instinto imediato do coração, mas o paradoxo da vida. Tá? Ou seja, ela é construída. A fé não é inata nesse sentido. Se não é um instinto do coração, então é algo que eu preciso trabalhar por meios mais elevados para que eu consiga responder às situações do mundo pela fé. Então, quando ele fala dessa jovem, ele está dizendo é a ingenuidade dela e a inocência dela que permitem que ela acredite na coisa em si. Tanto faz se ela fez catecismo, se ela aprendeu isso ou aquilo, se ela é cristã ou não. Porque você tem indivíduos, sejam eles aborígenes, dentro da própria natureza humana, um traço disso. Então não é uma resposta instintiva, mas pode ser construído. Né? Então quando eu falei que não é inato, não é inato no sentido de já estar pronta, mas é inato no sentido de semente. Tá? Está no estado de latência e cabe a nós irmos desenvolvendo ela. Por isso a fé raciocinada é o melhor caminho do que a fé cega. O mesmo pode-se dizer da gratidão, voltando em Joana. É uma experiência pessoal, embora possa também se expressar coletivamente, que não resulta de nenhuma herança arquetípica, sendo uma conquista do self, expressando libertação do comportamento egoísta. Então aqui ela está falando sobre isso. Eu falo isso sobre a fé, e ela diz, e da gratidão pode-se dizer a mesma coisa, ela também é uma experiência pessoal, não tem como eu transferir isso para o outro, ela também não vem pronta em mim, não é resultado de nenhuma herança arquetípica, ela é uma conquista do self. Mas enquanto eu fico vivendo a persona, o self não desenvolve. Tá? Então imagina o self como o ventríloco e a persona como o boneco. Enquanto eu estou ali falando o que o boneco tem que falar, eu não posso falar o que eu quero falar. Eu posso usar o boneco para de vez em quando jogar uma ideia minha, mas é o boneco que é famoso. As pessoas não vão no meu show para me ver, elas vão para ver o boneco. E se eu não tomo cuidado, eu viro uma personagem tipo Paulinho Gogó, Nerso da Capitinga, o Harry Potter, aqueles indivíduos que eles não conseguem dissociarem a si mesmos dos papéis. Eles não conseguem fazer outra coisa na vida. E quando eles tentam fazer outra coisa, ela não tem sucesso, então eles voltam para aquela coisa em si. Então imagina você ficar a vida inteira sendo o Nerso da Capitinga, a vida inteira sendo o Paulinho Gogó. Porque dá dinheiro, porque dá fama, as pessoas vão ao show, mas é uma persona. E isso são atores que ganham para fazer isso. E eles não conseguem tentar algo novo. Ou quando tentam, não conseguem lidar com a aceitação de que não vai mais fazer tanto sucesso quanto o anterior. Agora nós estamos falando aqui de pessoas que não recebem só dinheiro para isso. Talvez até recebam, mas é a ideia de pertencimento. Fazem parte de um local do qual não se conectam. Fazem parte de um grupo no qual a essência, o self, não é verdadeiro. Como o self tem sempre que ficar escondido, porque ele está sempre ali manuseando o boneco, ele não se desenvolve. Sendo a gratidão e a fé conquistas do self, você não conseguirá alcançá-las se ficar vivendo a persona. Então eu me liberto do comportamento egoísta de querer tudo para mim. E eu aceito que eu vou ter só aquilo que é meu quando eu for quem eu sou. Não há por que ignorar-se o conflito, mas antes enfrentá-lo, envolvendo nos ideais e aspirações, reunindo a dualidade, gratidão e ingratidão, num todo harmônico.
transformando-as em unidade, sentimento de gratidão, que passará a vigorar no dia a dia existencial. Eu não posso ignorar que existe um conflito. Eu tenho que enfrentá-lo, envolvendo-o nos ideais e aspirações. Qual é o meu objetivo? Então, diante da criança com o corte, qual que é o seu objetivo? Torturá-la? Joga sal. Curá-la? Passe um antisséptico. Acolhê-la? Dê um beijo nela e fale que está tudo bem. A partir do momento que você enfrenta o seu problema, a sua limitação, você determina o que vai fazer com isso. Se a tua aspiração for de crescimento espiritual, você vai cuidar disso espiritualmente. Se a tua ação for material, você vai pensar uma outra estratégia de melhorar a tua persona para que aquilo fique ainda mais escondido. Então não é só sobre enfrentar, é sobre o tipo de tratamento, como você vai tratar aquela informação nova, tá? Eu reúno a dualidade, gratidão e ingratidão, num todo harmônico, transformando-as em uma unidade. Em unidade, que é o sentimento de gratidão. E este passará a vigorar no dia a dia existencial. Então aí eu alcancei, ele é meu, eu começo a dar essa resposta automaticamente. Ao invés de ficar pensando se eu estou sendo grato ou se eu estou sendo ingrato, porque é uma questão filosófica, eu sou grato porque agora tornou-se uma questão sentimental. Eu sinto isso. Eu não estou fazendo porque eu preciso para agradar o outro. Eu estou fazendo porque eu sinto de fazer. A gratidão, então, pode parecer paradoxal, pelo fato de manifestar-se também quando cessa o prazer, quando surgem a dor e a desdita, como sentido natural do processo da vida. Não fosse dessa maneira e se viveria em uma fantasia ativa que sempre alcançará a realidade existencial. A gratidão pode parecer paradoxal, como Kierkegaard disse no texto que a fé é paradoxal. Então, o que é fé? Porque a elaboração dele naquele texto vai pelo seguinte, falando de Abraão, que tinha que matar seu filho, Isaac. E o que é fé? É paradoxal, porque ter fé em Deus faz com que ele tenha que matar o filho. Não matar o filho porque ele tem amor ao filho faz com que ele não tenha fé em Deus. Então, qual que é o caminho da fé? Quando eu trago as reflexões das pessoas que sangram o joelho por Nossa Senhora Aparecida, isso é fé? Se ela não sangrar o joelho, ela não merece a cura, mas se ela sangrar o joelho, isso é fé? Então é um paradoxo. E Joana coloca que a gratidão também é um paradoxo. Ela pode parecer um paradoxo, porque ela manifesta-se também quando cessa o prazer. Quer dizer, como assim esse indivíduo está grato pelo câncer? Como assim esse indivíduo está grato porque o filho dele morreu? Olha, obrigado Deus pelo tempo que essa criança passou comigo, porque ela me modificou muito. Como assim você não quer pegar no pescoço de Deus e encher ele de porrada? Ele matou teu filho de 6 anos. Não, eu sou grato. Fica claro? Isso é uma posição. É uma posição difícil de compreender para o outro, principalmente para quem está preso no ego, para quem está preso na persona, para quem está preso nesses aspectos. Tá? Quando surgem a dor e a desdita, ou seja, aquilo que eu não quero, a desgraça. Porque elas são naturais do processo da vida. Não tem como você passar pela vida sem sentir dor, sem se frustrar, sem perder alguma coisa. Não fosse dessa maneira e se viveria em uma fantasia ativa que sempre alcançará a realidade existencial. Eu não posso viver nesse aspecto, achando que não haverá desprazer, que as coisas darão certo para mim. E a ideia é que eu não posso perder a minha fé ou me tornar ingrato quando ficar difícil. Essa é a ideia de Jó. Jó, o indivíduo que quando ia perdendo tudo, ele continuava dizendo, Deus deu, Deus tira. Sou grato pelo tempo em que eu estive com estas coisas. Então eu vou tirar mais, então eu vou tirar mais. É uma expressão simbólica para dizer o seguinte, ter fé na hora que está difícil é o que determina se você tem ou não. Ter fé na hora que está fácil não é fé. A essência não é. A essência da fé, o sentimento de fé e o sentimento de gratidão, eles precisam existir no indivíduo independente do que aconteça. Assim como o amor
têm que ser incondicionais. Não importa qual seja a condição, você continua sentindo. Por fim, aplique-se o enunciado de Nietzsche quando afirma: ninguém pode construir em teu lugar as pontes que precisares passar para atravessar o rio. Ninguém, exceto tu. Eu vou e volto. Tá? Nota do expositor: Friedrich Nietzsche, 1884-1900. Foi um filósofo, filólogo, crítico cultural, poeta e compositor prussiano do século XIX. Escreveu vários textos criticando a religião, a moral, a cultura contemporânea, filosofia e ciência, exibindo uma predileção por metáfora, ironia e aforismo. Tá? É muito conhecido, pessoas muito citado, citações erradas, de livro errado e tudo mais, porque é um autor muito conhecido pela ideia das pessoas que querem mostrar que são intelectuais. Né? Dentro desse campo de desafio, né? Ele foi um indivíduo que desaforou, o status quo vigente, e também as pessoas que o seguem tendem a criar uma proposta que é a nihilista, né? Nessa crença no nada, que não tem por que ficar vivendo muitas coisas ou pensando muita coisa, porque no fim o que tem é nada. Então este texto que Joana falou, para nós olharmos e considerarmos, está no livro Considerações Extemporâneas, terceira parte, capítulo da seção primeira, tá? Do Nietzsche. Então, o livro Considerações Extemporâneas, terceira parte, se eu não me engano, o nome deste capítulo é Schopenhauer como Educador, na seção 1. Ninguém pode construir em seu lugar as pontes pelas quais você precisará passar para atravessar o rio da vida. Só você e ninguém mais. Existem, por certo, atalhos sem números e pontes e semideuses que se oferecerão para levar-te além do rio. Mas isso lhe custaria a si mesmo. Você se hipotecaria e se perderia. Existe no mundo um único caminho por onde só você pode passar. Aonde leva? Não pergunte, siga-o. É isso que Joana pediu para nós olharmos. Tá? Ela citou o primeiro parágrafo. Por conta dessa ideia de que a fé e a gratidão são intransferíveis. Então ela traz isso para Nietzsche quando ele diz que ninguém pode construir por mim as pontes pelas quais eu precisarei passar para atravessar o rio da vida. Só eu e ninguém mais posso construir essa ponte. O rio da vida é esse conjunto de sabores e prazeres. É esse conjunto de dores, aprendizados e conquistas. E ele diz: existem por certo atalhos sem números, que são as criações de persona, os vícios, as fugas, as projeções. Eu não consigo porque minha mãe, eu não consigo porque meu pai, eu não consigo porque eu sou mulher, eu não consigo porque eu nasci na época errada, eu não consigo porque eu sou homem, eu não consigo. Eu vou encontrando meios de justificar que eu não consigo atravessar esse rio e fico ali, na margem dele, esperando alguém que me coloque nas costas para atravessar comigo. Mas nós dois nos afogaríamos, essa é a ideia aqui. E pontes e semideuses que se oferecerão para levar-te além do rio. Mas ao fazer isso, eu teria que pagar o que eu sou. E essa é a ideia da persona. Eu quero ter o prazer de um relacionamento, mas mentindo sobre o que eu sou, sobre o que eu tenho, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu me dou bem com a minha mãe, porque eu me dou bem com meu pai, porque na verdade eu tenho dinheiro, mas está investido, porque... Quando na verdade você não é aquilo. Então você se hipotecaria, pegaria o teu valor como empréstimo e se perderia. Porque não tem como você ter lucro num investimento que é mentiroso. Lá na frente, quando vier a cobrança dos juros, é você chorando ouvindo Marília Mendonça. Então, ande com a camisa da Marília Mendonça se você gosta dela, ou não ande. Mas não finja que gosta de algo porque viu uma foto no caderno da colega.
Não molde-se para caber dentro da cultura de uma empresa. Se a empresa diz, nós temos uma cultura vegetariana, e você fala, eu também. E aí depois parece você no fundo comendo carne. Só para caber, por que você está querendo ocupar um espaço que não é para a tua essência? Por que você acha que você é mais esperto, esperta que os outros? Por que o mundo te deve isso? Então, se você entra numa relação profissional, afetiva ou consigo mesma pela mentira, como é que você vai reclamar depois? Quando o que você receber nas mãos não fizer sentido. Aí a demissão foi injusta? O divórcio foi injusto? A traição foi injusta? Mas se a pessoa estava se relacionando com um holograma, com um boneco e não com o ventríloco, como é que você pode cobrar o outro de qualquer coisa? Essa cultura, então, de mentir de início, né, da música do Frejá, que eu sempre cito, e eu vou tratá-la bem para que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos. É muito bonita, é muito romântica, o clipe é bonitinho, mas é uma patifaria. Então, quando a pessoa estiver estável com você, você vai mostrar os teus segredos, porque ela não pode mais sair, porque você já aprisionou afetivamente. Patifaria. Mas nós fazemos. Nós somos instruídos a isso. E isso não muda. É como você vai se conectar com a tua realidade, com a tua essência. Existe no mundo um único caminho por onde só você pode passar. Aonde leva? Não pergunte, siga-o, mas se você está com a sua persona, não dá para passar. Tenta imaginar esse caminho como um caminho único onde só você pode passar. Você é o self. Ele é estreito, o boneco não vai junto, o carro não vai junto, a mentira não vai junto. Ele te leva para o único local onde você deveria estar. Então, tanto faz para onde é, porque este é o local do teu pertencimento. Mas eu estou com medo. Tem medo porque não tem fé. Porque o medo é a ausência de fé. Como que um caminho que é só para você pode te levar para um lugar ruim se você é uma pessoa boa? Ele só vai te levar para um lugar ruim se você é uma pessoa ruim. Isso é a ideia da confiança. Quando fala, o que é teu vem até você. O que é teu uma hora vai chegar. Mas não é que vai chegar pelo correio, não é que vai chegar pelo Total Express. Você tem que ir até lá. Mas não tem como ir levando o fantoche. Uma escolha de salto de fé. Confia. Confia na justiça, confia na causa e efeito, confia na lei de progresso, confia na lei de atração, confia na lei que você quiser. Mas faça um movimento consciente de que você receberá exatamente aquilo que você merece. Se você vai interpretar isso como prêmio ou punição, depende de como você se construiu. Mas receber exatamente aquilo que você merece nunca pode ser visto como punição. Porque se vem para reparar uma falta, então está te libertando de um crime que você cometeu. Se vem para premiar um ganho, então é algo que vai permitir que você reinvista isso para ter um lucro maior ainda. De todas as maneiras, com a mente estabilizada na fé e na confiança, você nunca fica com a sensação de perder. Só tem a sensação de perder quem está preso ao ego. Certo? Próximo encontro, então, é dia 17 de dezembro, capítulo 10.3, Gratidão e Alegria de Viver. Tá? Nos vemos, então, no próximo sábado. Agradeço mais uma vez pela companhia de vocês, agradeço a vocês que deixam comentários, a vocês que ajudam compartilhando e a vocês do Spotify pela força, porque realmente os números me surpreenderam. Até o próximo sábado, um grande abraço e muita paz.